Olá, meus amados, o meu abraço a você, meu amado e minha amada. Hoje, 19 de maio de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus quer sempre abençoar. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Amém? O contexto do capítulo 12 de Marcos é do 1 ao 12 a parábola dos lavradores maus, do 13 ao 17 a questão dos tributos, do 18 ao 27 os saduceus a respeito da ressurreição, o 28 ao 34 o grande mandamento, que esse escriba vem aqui questionar, o nosso assunto hoje, do 35 ao 37, Cristo se apresenta como Filho de Deus. Do 38 ao 40, ele censura os escribas. E do 41 ao 44, ele vai falar sobre a oferta da viúva pobre, que tem muita gente se aproveitando desse texto, ensinando errado, tá certo? Mas o nosso caso aqui é Marcos 12, versículo 28. Amém? Vamos aqui ao texto, aprender com esse texto, ver o que nós podemos aprender com essa palavra. Você vai encontrar esse mesmo assunto lá em Mateus 22, do 34 ao 40, e em Lucas do 10, 25 ao 28, tá certo? Vamos aqui ao Marcos, porque o contexto de Marcos é esse. Uma discussão com os escribas, com os fariseus, com todo mundo, falando essas coisas. E chega esse escriba e faz essa pergunta a Jesus. Quem são os escribas? Para a gente ter uma compreensão, se você sabe, amém, se não sabe, vai saber agora. O escriba, no contexto do Velho Testamento, era alguém que estava lá, que escrevia, que registrava, copiava todas as coisas, tudo que ia sendo dito através de escritura mesmo, ele ia fazendo em documentos legais, administrativos, ou registro histórico, informações comerciais, tudo isso eram os escribas que registravam, e inclusive as escrituras, tá certo? No contexto de Jesus, no Novo Testamento, os escribas também eram mestres da lei, professores, doutores, os mestrados de hoje, né? Que negam Jesus. Então, eles também, no contexto de Jesus, eram esses que ensinavam sobre a lei judaica, tá certo? Então, qual é a situação disso? Isso nada mais nada menos era alguém que era mestrado na lei, tinha conhecimento, tinha informação, era o cara que você perguntava e ele respondia sobre a lei, tá certo? Eu vou dizer uma coisa para você, querido, ser mestrado não tem problema nenhum, mestrado, doutorado, o que você for, não tem problema nenhum. Questionar, indagar a palavra de Deus, querer saber, querer conhecer, não tem problema nenhum. Agora, qual é o problema aqui do escriba? É que a pergunta dele, eu vou já dizer para você, é uma pergunta retórica, tá certo? Mas vamos aqui, questionar não tem problema, ter uma boa formação não tem problema. Agora, isto é muito bom, porque quando você questiona, você tem a possibilidade de abrir a sua mente para aprender, tá certo? Então, questionar não faz bem. Pode questionar. Me pergunte aqui que eu tentarei lhe responder. O versículo 28 de Marcos 12 continua dizendo: tendo ouvido a discussão entre eles. Quais foram as discussões? A discussão a respeito do tributo, a discussão a respeito da ressurreição, a questão dos anjos, se quando a mulher tinha tido 7 maridos e quando ela ressuscitasse ia ficar com quem? Jesus vai dizer que os anjos, né, são como os anjos. Então, por quê? Eles não acreditavam nos anjos. Tá? Então, são esses questionamentos que ele ouviu, que Jesus tinha respondido muito bem aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, né? E aí vem esse doutor na lei, ouvindo toda essa discussão, e o texto do capítulo 12 de Marcos, versículo 28, vai dizer assim: vendo como Jesus lhe houvera respondido bem. Ele estava observando e viu que Jesus tinha respondido tudo adequadamente. Então, o escriba certamente era conhecedor do Velho Testamento e ele sabia que Cristo estava falando a verdade. Isso é importante. Tem muita gente sábia, aliás, eu vou dizer sabida, né, que tem conhecimento. Sábia, na visão bíblica, é outra coisa. Mas sabida, que tem conhecimento, mas sabe que Jesus está falando, respondendo bem, sabe que a palavra de Deus é verdade, certo? Sabe que ela é verdade, isso sabe,
Mas então o escriba vê isso. Entretanto, esse é um problema ao longo de toda a história da humanidade com relação a Deus. As pessoas têm o seu conhecimento, têm a sua sabedoria, têm a sua inteligência, têm a sua capacidade, e ignoram que foi dada por Deus, e aí vem questionar Deus, como o escriba aqui questionou Jesus, que Jesus é a encarnação de Deus. Apesar das pessoas saberem que Cristo é a verdade, eles preferem negá-la com perguntas. Ele viu que Jesus estava certo, pois a intenção do ser humano, a intenção aqui do escriba e a intenção do ser humano que questiona Deus no sentido de achar que Jesus não é Deus, a questão é exatamente socio-religiosa, e você vai colocar sempre querendo que a sua ideia prevaleça sobre Cristo. A pessoa não admite que Cristo é Deus, o verbo da vida que encarnou, como João escreve tão bem no início do seu capítulo, tá certo? No início do seu livro, capítulo 1 do Evangelho de João. Mas vamos aqui. Ele viu que Jesus tinha respondido bem. Aí vai para a pergunta dele. Perguntou o seguinte: qual é o principal de todos os mandamentos? Olha, os mandamentos, os 10 mandamentos, estão registrados no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 10. E também está repetido em Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Está lá esses 10 mandamentos. Certamente o escriba conhecia isso muito gloriosa e graciosamente. Eu vou dar só a informação, não vou ler os 10 versículos, porque são demais. Leia lá Deuteronômio 5, do 1 ao 21, ou então Êxodo 20, do 1 ao 10. Mas os 10 mandamentos, vou dizer para você essa informação. Do 1 ao 5, são os 10 mandamentos que nós nos comunicamos com Deus, falamos com Deus numa relação vertical, olhamos para Deus, olhamos para o alto. Do 1 ao 5 é essa relação do ser humano com Deus. Deus falando com o homem falando com Deus, e é nessa condição vertical, estou dando essa informação, tá certo? Já do 6 ao 10, é o ser humano falando com o ser humano. Deixa eu citar aqui só um do ser humano falando com o ser humano. Não matará, não adulterará, não furtará, porque são curtinhos, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o animal, nem nada do teu próximo, tá certo? Isso aqui é do 6 ao 10, é a relação do ser humano com o ser humano. E os outros, eu vou dizer só o primeiro aqui, do 1 ao 6, do 1 ao 5, não terás outros deuses diante de ti, aliás, além de mim. Simples assim, né? O segundo não fará para ti ídolos e tal, e mais de escultura, por aí vai. Não tomará o nome do teu Deus em vão, vai. Guarda o sábado, tranquilo, show de bola. E aí, o 5 é honra teu pai e a tua mãe. Não vou entrar nesse mérito, o catolicismo nega aqui o versículo. O primeiro, eles tiram o primeiro e o 2, aliás, eles tiram o primeiro e o 2 e transformam os outros seguintes em outros dois, modificando a palavra de Deus. Eu preciso dizer pelo menos essa verdade para você. Mas o escriba conhecia essa verdade, era conhecedor dessa verdade. E ele faz essa pergunta, que eu digo a você que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é quando eu faço essa pergunta sabendo que eu sei da resposta e eu quero só ver a besteira que você vai falar. Os sabidos fazem assim. Ele lhe pergunta, porque ele sabe o assunto, ele diz, quero ver a besteira que esse pastor André vai falar. Aí faz uma pergunta retórica. Perguntou para Jesus essa pergunta: qual o principal dos mandamentos? Jesus é Deus, cara. E ele responde, resumindo, simplesmente os 10 mandamentos em 2. O próprio livro de Marcos vai registrar aqui no capítulo 12, versículo 29, 30, 31, que eu vou fazer questão de ler para você. Olha a resposta que Jesus dá para os sabidos que querem fazer pergunta retórica a Deus. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele vai no 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glória a Deus. Olha a pergunta retórica do sabido, do doutor, do mestre na lei. Não estou desfazendo de doutor, eu tenho uma formação,
até um certo nível, tá certo? Não tem problema nisso, não estou falando nisso, mas é a pergunta como se eu soubesse. Eu vou perguntar. A questão aqui era questionar mesmo Jesus, desfazer de Jesus, tipo assim, eu vou desmascarar que esse cara aí lá de Nazaré não é ninguém, ele não veio do céu, não é nada, mas Jesus está aqui mostrando para mim, para você, a resposta graciosa que ele deu. E sabe o que o fariseu foi dizer? Que o escriba, que eu estou chamando o escriba também de fariseu, porque quem nega Cristo é fariseu, tá certo? Mas eu quero fazer aqui ainda algumas afirmações, porque esta afirmação para o escriba, ela está dentro de uma coisa assim que ficou muito clara, porque Jesus disse para ele, olha, o reino de Deus, tu não está longe de entrar nele não, tá certo? Porque tu está entendendo, tu precisa só crer. Amém? Você que está entendendo, não está longe não, você só precisa crer. Você já entendeu, tá certo? Mas eu quero aqui destacar um detalhe que eu penso que é importante, tá certo? Com relação ao amor. Esse amor ao próximo, a psicologia, a questão da psicanálise, psicologia, essas coisas, ele vai reconhecer e vai afirmar que o amor é uma coisa boa. Com certeza, amar um ao outro. Agora, esse amor sem a presença de Deus na minha vida, ele pode correr o risco de tornar-se um amor egoísta. Como é que é isso? Eu vou amar quem me ama, eu vou amar a mim mesmo, só a mim mesmo, vou querer o bem para mim mesmo, vou querer o bem só para quem me faz bem. Vai mais ou menos por aí. A psicologia conhece isso como amor, mas eu estou dizendo para você, amado, que esse amor humano, sem compreender a dimensão do amor de Deus por você, ele pode se tornar apenas um amor egoísta, onde você vai amar só quem lhe ama. E aqui o convite de Cristo é um amor, tomara que eu não diga a palavra errada, é altruísta, né? Se dar, se doar no lugar do outro. Isso é muito interessante. Eu quero destacar três coisas como informação para ensinamento a você. Nesse sentido aqui, eu vou destacar essas três situações. Primeiro, você tem que amar a Deus. A Deus. O seu amor precisa estar em Deus em primeiro lugar. Amém? Segundo, precisa se amar. Você precisa gostar de você, amar você, liso como você é, lindo como você é. Você precisa se amar. Primeiro, amar a Deus. Primeiro, segundo, você precisa se amar. E terceiro, querido, para que você possa ter realmente esse amor ao próximo, que é a terceira coisa, você precisa ter esses dois primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, aplicar seu amor a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é Deus, Criador dos céus e da terra, lhe criou, veio à terra, morreu para lhe salvar, ressuscitou para lhe justificar, vai voltar para levar para um reino eterno aqueles que creem enquanto estiverem em vida. Então, as três coisas que eu quero destacar é essa. Ame a Deus acima de tudo, ame a si mesmo, para poder você amar ao próximo. Se você não ama a Deus nem a si, como é que você vai amar o próximo? Não ama nem a si e nem a Deus? João vai dizer uma coisa interessante, assim, se você não ama seu irmão que você vê, imagine Deus que você não vê, tá certo? Então, é importante pensar isso. Nisto, a declaração que Jesus Cristo faz não há coisa maior do que você compreender e você ter uma declaração de amor exclusiva a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, com a sua fé aplicada nele. Não há maior declaração de amor a Deus do que essa, porque Jesus morreu por amor. Amém? Deixa eu ler aqui João 14, 21, para concluir dentro dessa dimensão daquilo que eu estou trazendo, essa explicação bem breve para você. O desejo do meu coração é que você possa realmente amar a Deus, amar a si mesmo, porque você vai amar o próximo. E esse amor, ele é revelado na nossa fé em Cristo. João 14, 21, Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí Jesus diz: e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que coisa linda, né? Quer ter a revelação de Cristo? Ame a Deus. Amar a Deus é declarar a fé em Jesus Cristo. E o Senhor te abençoe, o Senhor te dê uma boa terça-feira, o Senhor guarde a tua vida. Olha, o escriba era um mestre, mestrado, doutorado, tá certo? Veio fazer uma pergunta retórica a Jesus. E Jesus responde para o escriba: você não está longe de entrar no reino, não, tá certo? É dentro do capítulo 12, no versículo 37, me parece. Ele vai dizer: você não está longe de entrar no reino, não. Você precisa só, porque, meu amado, o importante não é
entender, é crer. Porque tem gente que não sabe nem ler, mas crê. E o Espírito revela. E ele sabe que Deus é a verdade. E ama como Deus amou. E ama a Cristo em primeiro lugar. Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia. E comece se amando hoje logo. Pare aí de reclamar da vida. Não se engane. Eu aqui fico moribundo de vez em quando reclamando. Aí eu me lembro que Jesus me ama tanto. E eu desperto um pouco. Procuro viver essa realidade para a minha vida, que você possa entender e viver isso. E Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe o Brasil e muito abençoe em nome de Jesus. Amém.